Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre o Gilmar Mendes, cara, que votou contra o processo que movia a Erika Hilton contra a Isabela Cepa. Então você sabe, a Isabela Cepa é uma militante feminista de extrema esquerda, e quando a Erika Hilton ganhou uma eleição, agora eu não lembro se foi eleição para deputado, eleição para vereadora, eu não sei, uma eleição lá atrás, a Isabela Cepa falou: a mulher mais votada em São Paulo foi um homem, né? De certa forma, criticando o fato da Erika Hilton se declarar como homem. Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás, a Erika Hilton se declarava como travesti. E passou a se identificar como mulher, e aí foi eleita e foi colocada como a mulher que teve mais votos em São Paulo, não sei o que lá. E ela, a Isabela Cepa, como feminista, entendia que isso era um desfavor às mulheres, né? E aí que tá essa polêmica enorme, que eu já falei para vocês, não é só no Brasil que existe essa polêmica, existe lá na Inglaterra, a questão entre as feministas e o pessoal do LGBTQI+, e coisa e tal. De um lado, o pessoal LGBTQ quer que seja reconhecido que se a mulher diz que é mulher e acabou, não pode dizer nada. Por outro lado, as mulheres biológicas se sentem em desvantagem nesse caso, porque um monte de leis que eram para equalizar as mulheres com os homens acabam sendo usadas por pessoas LGBTQ, que nasceram homens e se identificaram como mulher depois, né? Lá na Inglaterra já teve decisão da Suprema Corte de lá também reconhecendo que não. Quando tem uma lei para cota para mulher, é cota para mulher biológica. Não pode ser mulher trans. A mulher trans tem todos os direitos da mulher biológica, mas quando se fala em cota, a cota é para mulheres biológicas. Vamos entender esse caso aqui. Eu já falei para vocês que eu não sei quem está certo nessa história, mas o que eu sei é que esse troço aqui, que essa coisa toda aqui, ela é autofágica, né? Essa teoria crítica da esquerda é autofágica. Joga um lado contra o outro, não tem como ter ganhadores nessa história. Essa notícia foi sugerida por duas mulheres e uma xícara, Raposa de 9 Caudas Longas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, chamar Erika Hilton de crime não é homem, foi o que decidiu o Gilmar Mendes, né? E ele decidiu com base num parecer da PGR. Então ele está bem embasado, tá? Porque no final das contas, embora esse caso já tramitou nas instâncias inferiores, a Erika Hilton perdeu, mas ela foi recorrendo, como é tradição do pessoal, esperando que chegaria no STF e ela teria a vantagem de pegar, sei lá, o Flávio Dino ou algum ministro esquerdista, acabou caindo com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é de centro-esquerda, é verdade, ele não é de direita, mas ele não é de extrema esquerda. Então, aí que ela se deu mal no sorteio do STF, né? Então tá aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes do STF rejeitou nessa terça-feira uma reclamação da deputada federal Erika Hilton. A parlamentar questionava uma decisão da Justiça Federal que havia determinado o arquivamento do processo movido contra a publicitária feminista Isabela Cepa. A ativista foi denunciada em 2002 sob acusação de transfobia, né? Então lembra, não existe o crime de transfobia no Brasil. Eu acho um absurdo o entendimento do STF, que já foi feita tá aqui, ó, eu acho que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma ADO 26 de 2019, que disse que como não tem lei para transfobia, que vale a lei do racismo para transfobia. Eu acho isso um absurdo por diversos aspectos. Não que eu não concorde que transfobia é uma coisa terrível. Não se deve jogar mal os transexuais, eles têm o direito de existir, têm o direito de tudo, têm todos os direitos dele como qualquer cidadão de qualquer lugar. Mas a verdade é que quem tem que definir o que é crime é o Congresso. No momento que o STF define, mas isso é crime igual aquele outro crime ali. Isso é um problema. O direito penal não admite analogia, não admite esse tipo de coisa. O STF fez uma decisão, mais uma das decisões absurdas do STF.
Não pelo mérito. O mérito eu concordo com o STF. É absurdo, transfobia, crítica a homossexuais é um negócio errado. Mas o fato de ter sido feito pelo STF é um erro. Não gera solução de problema nenhum, enfraquece o legislativo. O legislativo, bem ou mal, é que tem que inventar ou fazer essa lei, determinando que seria um crime esse tipo de coisa. Por quê? Porque o legislativo tem as pessoas que são eleitas, refletem de fato o interesse da sociedade brasileira, né? Enfim, então o que aconteceu? Quando foi lá em 2020, aqui ó, no Instagram, a Isabela Cepa colocou uma peça publicitária escrevendo: a mulher mais votada é homem. Ela não falou, nem falou que era Erika Hilton, tá? Mas, bom, a mais votada era a Erika Hilton, então meio que ficou lógico, né? Tratava-se de uma referência a Erika Hilton, que acabava de ser eleita vereadora mais votada pela cidade de São Paulo. E a parlamentar considerou o comentário discriminatório contra ela, considerou que fosse transfobia, e daí tinha até mandado de prisão para Isabela Cepa, não sei quantos, 25 anos de prisão ela podia pegar, né? E transfobia, como é crime inafiançável, tal como racismo, né? É realmente uma coisa bastante pesada, né? A Isabela Cepa chegou a ir para a Europa e a pedir asilo, inclusive foi dado asilo, tá? Cadê o asilo dela aqui? Tá aqui, ó. União Europeia reconhece a feminista que chamou Erika Hilton de homem como perseguida política. Isabela Cepa, de 29 anos, recebeu asilo na Europa, né? Então tá ela aqui. Essa discussão toda é uma discussão que não é só aqui no Brasil, na Europa tem isso também, nos Estados Unidos tem isso também, essa questão de que as mulheres biológicas se sentem pressionadas pelo público LGBTQ, isso tanto no esporte, então muitas mulheres biológicas entendem que é errado mulheres trans competirem nos esportes biológicos com mulheres, e também em outra situação na questão de cotas, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, você tem cota para mulher no partido. Aliás, isso é uma decisão que pode complicar o pessoal do PSOL, tá? Porque, de novo, né, a cota para mulheres aqui no Brasil, o partido tem que ter um determinado número de candidatas mulheres. E o entendimento atual é que mulheres trans contam como mulheres. Mas lá na Inglaterra, por exemplo, já tem uma decisão da Suprema Corte de lá entendendo que não, tá? Que quando se fala de cota, é para a mulher biológica, porque o objetivo da cota é reduzir o gap entre homens e mulheres, né? Então, se você pega um cara que é trans, que nasceu homem e virou mulher, você pode incentivar um mecanismo perverso de homens se dizerem mulheres para aproveitar aquela cota. Aliás, isso acontece num monte de lugar. Lá na Espanha tem uma febre de homens que se declaram mulheres para se aposentar mais cedo, porque a mulher se aposenta mais cedo, como pela lei lá é homem igual a mulher, mulher trans igual a mulher normal, então o cara se diz que é uma mulher trans. E você de ser uma mulher trans não quer dizer que você tem que operar, tem que cortar o peru fora, nem nada. É só você dizer, não, me sinto trans, me sinto mulher, e pronto. Ah, mas essa sua barba aí, a mulher tem barba. Qual o problema da barba da mulher? Mulher pode ter barba também, pô, qual o problema? Então, é essa situação que a gente tem hoje, né? Então há uma briga muito grande nessa história, que eu sinceramente não sei quem tá certo e quem tá errado, tá? Sinceramente, não sei quem tá certo e quem tá errado. O que eu digo só é que me parece uma coisa que é um problema, sabe, problema de gente rica, problema de gente branca, problema de gente rica, que não tem outros problemas. A minha visão é que, no final das contas, a maior parte das mulheres trans no Brasil, a principal preocupação delas é conseguir comida, conseguir ter um rendimento, ter um salário razoável, conseguir segurança, não morrer de noite atacada por alguém, coisa e tal. Isso é a preocupação da maior parte das mulheres trans e das mulheres também no Brasil. E esse negócio de dizer, ai não, porque a cota e não sei o que lá, e chamou disso, chamou daquilo. Meu amigo, assim, eu concordo, eu imagino que a mulher trans não goste de ser chamada de homem, mas isso não está nas principais preocupações dela. A principal preocupação da maior parte das mulheres trans no Brasil é conseguir um bom salário, conseguir um bom emprego, conseguir comer e segurança, não ser atacado na rua, e nada disso foi ferido aqui.
né? Ou seja, a gente está discutindo aqui a firula da firula da firula. Eu fico imaginando, né, que toda pessoa transexual assim, é um desafio realmente. Eu falo sempre, o pessoal critica muito esse desfile do orgulho gay. Eu falo que não, é uma coisa que faz sentido, porque eu imagino que a trajetória de qualquer pessoa que é transexual ou que é homossexual deve envolver uma coisa complicada, porque a expectativa da sociedade da pessoa é que se nasceu homem, vai ser homem, se nasceu mulher, vai ser mulher. Então a pessoa ela tem que lutar contra uma bagagem cultural enorme. Então faz sentido ter realmente esse negócio do orgulho gay e coisa e tal, isso faz sentido, né? Agora, dizer que, eu imagino que todo mundo que passou por isso, inclusive a Erika Hilton, já foi chamada de homem um monte de gente, de vezes. A verdade é essa, já foi, né? Um monte de gente já ofendeu ela com esse tipo de coisa. Então, assim, dizer que se sentiu ofendida, quer prender a outra por 25 anos, me parece uma firula no final das contas. Pode ser que eu esteja errado. Eu não sei quem está certo nessa história aqui. Mas é o que me parece, né? E essa foi a decisão do Gilmar Mendes, que não houve esse problema. A moça lá, a Isabela Cepa, falou que a biologia venceu, disse... Aí, olha só aqui como é que vai ser. Feminista radical. O que eles estão querendo dizer aqui? Eles estão quase chamando ela de TERF. TERF é um termo que eles usam para dizer que são as mulheres feministas que são contra a presença de mulheres trans, né, ou criticam mulheres trans como homens que estão tomando espaço das mulheres, né? E, de novo, eu não sei quem está certo nessa história. O caso clássico disso daqui é a crítica com a autora do Harry Potter lá, a J.K. Rowling, né, que ela é totalmente a favor das mulheres e acha um erro mulheres trans no esporte, né? E de fato, né, existe um argumento aí, né? A mulher trans, bem ou mal, pelo menos em uma fase da vida dela, ela teve acesso à testosterona. Testosterona faz uma diferença do caramba, né? Em termos de desenvolvimento muscular, ósseo e coisa e tal. Enfim, essa é a história. Gilmar Mendes votou por não reconhecer esse negócio, né, de acordo com o PGR, então negou isso daí. Como é que eles vão resolver essa história? Eu não sei. O pessoal da esquerda está apavorado porque fica essa briga, né? E é o que eu falo para vocês, a esquerda é autofágica. Essa questão da teoria crítica marxista, né, justamente que vem para brigar as pessoas, para botar as brigas entre as várias classes, né? Já expliquei para vocês o que é essa teoria crítica marxista, né? Quando o Marx bolou a ideia do comunismo, ele dizia que haveria a revolução do proletariado. O pessoal adorou aquilo, achou lindo, maravilhoso e coisa e tal. Só que passavam-se os anos, passavam-se os anos, passavam-se as décadas e nada do proletariado se revoltar. Não havia revolução do proletariado em lugar... Aliás, nunca houve em lugar nenhum do mundo, né? Então o que aconteceu? O Marx estava errado ou teve alguma outra coisa, né? Eu vou dar a dica para vocês, o Marx estava errado, né? Eu já falei sobre isso, tem um vídeo meu lá no canal Ancapsu Classe, que eu explico que mais-valia não existe. Então nunca aconteceria essa ideia aí de revolução do proletariado do Marx. Mas na cabeça dos comunistas, não pode, o Marx não está errado, o Marx está certíssimo, alguma outra coisa aconteceu. E a ideia do pessoal é que as outras relações que você tinha na sociedade, família, clube de futebol, igreja, não sei o que, essas outras relações impediam que o proletariado fizesse a sua revolução. Então temos que fazer uma forma de quebrar essas outras relações. Vamos fazer um negócio que quebra tudo, que aí o proletariado vai se revoltar. É a tal da teoria crítica marxista, que joga preto contra branco, mulher contra homem, hétero contra LGBTQ, enfim, joga todo mundo contra todo mundo. A ideia é isso, é quebrar a mesma coisa. E, curiosamente, funciona, quebra a mesma coisa toda. Só que o problema é que, justamente, quando quebra a coisa toda, quebra a própria esquerda, né? E não acontece a revolução do proletariado, porque, de novo, não era isso que impedia a revolução do proletariado. É a ideia idiota do valor trabalho, que é errado, né? O Marx errou nessa história e nada do que ele concluiu no A Capital dele tem algum sentido, né? Só para complementar, o Snoop Dogg está na mesma parada. O Snoop Dogg, em determinado momento do podcast dele, falou que, não, porque tem um filme do Buzz Lightyear, um filme antigo aí da Disney, que tem um casal homossexual e que teve um filho.
E aí ele falou assim, os meus netos me perguntaram como é que ela teve um bebê com outra mulher. E eu falei, pô, eu não sei como é que ela teve um bebê com outra mulher, né? Pô, como é que vai explicar isso para criança, né? E agora estão chamando o Snoop Dogg de homofóbico. Não pode questionar. Não, porque é totalmente natural uma mulher ter um bebê com outra mulher, não pode questionar nada, é normal, né? Acontece todo dia, volta e meia o pessoal fala, acontece isso, a mulher faz lá uma tesourinha ali e engravida, né? Não sei como também que faz isso, mas o Snoop Dogg manteve a fala homofóbica, olha a fala homofóbica dele, a fala homofóbica dele foi o seguinte, os netos dele perguntaram para ele, vovô Snoopy, como é que ela teve um bebê com uma mulher? Ela é uma mulher. E ele declarou, oh shit, não vim aqui para isso, só vim assistir o maldito filme, coisa e tal. Ou seja, é homofóbico, não pode. Tem que ter lá toda a resposta prontinha da galera. É o que eu falo para vocês, a gente da direita tá tranquilo, pô. Deixa esse pessoal da esquerda, eles se destroem sozinhos.